Será que o seu aluno está pronto para aprender a ler? Como que eu sei que a pré-alfabetização é ainda uma etapa necessária? Eu ainda tenho que ensinar algumas coisas antes de colocar, por exemplo, palavras inteiras assim para o meu aluno ler? Então, vamos conversar sobre isso neste vídeo, mas antes, deixa eu te fazer um convite, que aqui na descrição deste vídeo tem um convite para você participar comigo de um curso gratuito sobre pré-alfabetização. Se você notar ao longo deste vídeo que o seu aluno não está pronto para aprender a ler, você tem que participar desse curso gratuito que está logo aqui na descrição do vídeo, combinado? Aí você vai lá, acabando o vídeo, faz o seu cadastro e participa das aulas. Serão 5 aulas gratuitas. Muito bem, vamos lá. Primeira questão que você tem que avaliar se o seu aluno está ali apto para aprender a ler, se está pronto ou não. Por exemplo, você coloca aqui uma figura associada com uma palavra inteira e você pergunta: o que você acha que está escrito aqui? E a criança vai lá e fala: bolo. Muito bem, bolo. Bom, bem nada, né? Ela tá olhando a figura e dizendo o que tá escrito. Aí, você vai lá e coloca outra palavra que parece muito com a palavra e pergunta: e aqui? O que está escrito? E a criança vai lá e te fala: bolo. Bom, claro que ela não leu. Ela usou da pista visual para tentar estabelecer o que está escrito, e isso não é leitura, então essa criança não está ali pronto para ler e você precisa saber o que ensinar. De falar a segunda coisa que você pode avaliar de forma muito concreta é pedir para a sua criança escrever uma palavra como, deixa eu pensar aqui, mola, por exemplo. E a criança vai lá e escreve assim, ó, o-a. O que ela está fazendo aqui? Ela está tentando colocar no papel o que ela está ouvindo. Só que, como ela só sabe de repente o nome da letra, ela está usando a pista do nome da letra para colocar no papel o O e o A, porque o mesmo nome da letra aqui é o som da letra, no caso do O e do A. Mas ela esqueceu completamente que existe esta letra M, que é o som do e o L, que é o som do L aqui. E por que ela não consegue fazer essa escrita de mola? Porque ela não aprendeu os sons que cada uma dessas letras representam e não aprendeu a analisar que nesta palavra mola eu tenho 4 sons e eu vou usar aqui até um manipulativo para te explicar que você não precisa ensinar palavras inteiras para a criança pensar nesse som. Como por exemplo, isso aqui é uma atividade prática que eu estou te mostrando de consciência fonêmica, que é o quê? Eu quero que a criança, ao ouvir uma palavra, ela pense na palavra e me diga assim, ó, quais são os sons que você está ouvindo nessa palavra? E os sons não são as sílabas, mó, lá, não. Os sons são, o primeiro som, o som inicial é o som do depois eu tenho O, depois eu tenho L, depois eu tenho A. Inclusive, se eu tiro o primeiro som do eu fico ola, eu fico com uma outra coisa ali, um outro som que não é mais a palavra mola. E por que eu preciso que a criança seja capaz de fazer essa análise fonêmica? Porque é esta análise que a gente chama de consciência fonêmica que vai permitir, na hora dela escrever, ela pensar que eu tenho que escrever mola, então eu tenho 4 sons. E tem outra coisa que a criança vai ter que saber para fazer isso daqui, é entender que o alfabeto e cada uma dessas letras aqui representam os sons da fala na unidade do fonema. Então eu tenho que, se a criança precisa pensar que mola tem o primeiro som que é o qual letra representa esse som? É a letra M, né? Então eu tenho que mostrar para a criança, claro, que isso daqui é a letra M, que o som que esta letra representa é o som do assim como a menininha faz ao comer um macarrão ou comer alguma coisa que gosta e ela faz que delícia! Este som, quando os meus 2 lábios se unem e se fecham, eu tenho aqui a formação do som, que esta letra M tem o nome de letra M, mas que o som é e eu preciso que a criança aprenda isso. Então, se você tem alunos escrevendo mola, escrevendo entre aspas, né? Mas escrevendo mola com O e com A, é porque ele não tem
a pré-alfabetização bem consolidada. Ele não tem o conhecimento do alfabeto, das letras, dos sons que representam essas letras. Ele não consegue usar essa informação dos sons e das letras para formar as palavras e não consegue, consequentemente, escrever e ler. Então, vai adiantar você colocar palavras inteiras assim e ficar pedindo para a criança, olha, o que você acha que está escrito aqui? Ou como você acha que escreve essa palavra, sem desenvolver exatamente essas habilidades, que são habilidades preditoras, que preparam a criança para aprender a ler e escrever, que são habilidades que a gente pode chamar como uma etapa da pré-alfabetização e que nada tem a ver com aquela etapa lá somente educação infantil. Muita gente confunde, né? Acha que assim, eu tô falando de pré-alfabetização, então isso é pré-escola, isso é educação infantil. Não, a pré-alfabetização ela pode começar no início do primeiro ano, quando a criança ainda não sabe ler e eu preciso desenvolver essas habilidades aqui preditoras, eu preparar essa criança para aprender a ler, como ela pode começar, inclusive, com crianças mais velhas que já deveriam estar lendo, mas que ainda estão escrevendo palavras, comendo letras, escrevendo palavras erradas, estão lendo de forma errada, com imprecisão na hora de decodificar a palavra. Tudo isso está mostrando que aonde estão as lacunas, aonde estão as falhas e que eu preciso fechar essas lacunas. Eu preciso, portanto, exatamente ensinar e desenvolver essas habilidades. Preparam a criança para aprender a ler e a escrever. Sobretudo, o ensino aqui, olha, do alfabeto da maneira completa, né? Então, assim, se a gente normaliza ensinar nome de letra, forma de letra para crianças pequenas e tudo mais, está na hora da gente ensinar ao que o alfabeto veio ao mundo. E o alfabeto veio ao mundo para representar os sons da fala na unidade do fonema e que quando eu tenho uma palavra como bolo, eu não tenho B-O-L-O. Eu não falo isso para ler a palavra. O que eu falo é o som coarticulado com outro som, formando a sílaba e assim formando a palavra bolo. Ah, mas Mariane, então quer dizer que eu posso ensinar a sílaba como um todo? Eu pego lá e coloco a criança para memorizar as sílabas e coloco ela para formar B com A, Ba, B com E, B e assim vai. Não, sabe por quê? Porque isso vai ser uma memorização mecânica e quando você for ensinar sílabas como B e A, tudo bem, é fácil. E quando você tiver que ensinar sílabas formadas pelos dígrafos, SHA, você vai ficar soletrando SHA, SHE, forma X, isso não dá. E você vai ter que ensinar, por exemplo, sílabas complexas, como trans. Você vai ficar T-R-A-N-S, trans? Não, porque o que forma trans, o que forma chá, che, tudo mais, são sons que estas letras estão ali diante de nós, estão representando. Então é muito mais fácil ensinar a base de tudo, ensinar as letras, seus sons, a formação das letras, das sílabas a partir desses sons. Inclusive, uma etapa da pré-alfabetização que também ajuda neste entendimento de que a sílaba está ali presente, né, que é formada por esses sons, é uma etapa que a gente chama de consciência fonológica. Lembra que eu falei no início deste vídeo que eu não quero que a criança analise a palavra mola somente com mola? É que eu não quero ali, naquele momento, para ela escrever palavras, porque eu quero que ela saiba que mola tem 4 sons, então eu preciso de 4 letras. Isso é um pouco diferente, mas eu quero também que a criança saiba que essa unidade da sílaba existe na nossa língua portuguesa, porque afinal é uma unidade, né? A gente fala coarticulando sons, formando as sílabas, e isso a gente chama de consciência de sílabas, que a gente ensina na pré-alfabetização. E eu não ensino somente a criança a pensar, ó, mó, lá, mas eu ensino ela também a manipular essas sílabas. Como, por exemplo, aqui, ó, mó, lá, formou mola. Tudo bem, mas se eu tiro um mó, eu tirei uma sílaba mó, por exemplo, e coloquei outra sílaba, que é o má.
que eu formei? Eu formei mala, eu formei outra palavra. Essa manipulação das sílabas, esse entendimento de que uma palavra, cada pedaço dela importa, que existem palavras dentro de palavras, como por exemplo, soldado. Se eu tiro sou, o que eu fiquei? Eu fiquei com dado. Eu tenho uma outra palavra ali dentro. Essa manipulação do nível das sílabas que a gente chama de consciência de sílabas. E isso vai ser muito útil para que depois, lá na alfabetização, a criança consiga unir ali os sons das letras, formando sílabas, depois una as sílabas e leia as palavras. Então, tudo que a gente ensina nessa preparação da alfabetização, que faz parte da consciência fonológica como um todo, né? Como a consciência fonêmica, que é a análise dos fonemas, a consciência de sílabas, que é a análise das sílabas. Na linguagem oral, eu vou estar preparando e fortalecendo as habilidades da leitura e da escrita que vão vir posteriormente. Então veja que interessante quando eu ensino isso de uma maneira sistemática ainda na pré-alfabetização. Então se o seu aluno não consegue fazer essas manipulações fonêmicas, essas manipulações silábicas, não consegue perceber que dentro de soldado eu tiro sou, eu tenho dado, que dentro de macaco eu tiro má, fica caco. Se não consegue fazer isso, é porque ele ainda tem dificuldades na pré-alfabetização. E é aí que você tem que começar a ensinar essa criança para preparar para aprender a ler. E fechando as lacunas. Se é uma criança mais velha, acima do 2º ano do ensino fundamental, que já deveria estar lendo, mas ainda não está, então você tem que ver. Não sabe isso, é daí que eu tenho que começar. Criança do 1º ano, eu vou começar agora com as crianças, estou super animada. Por onde que eu começo? Pela pré-alfabetização. Crianças da educação infantil, eu não sei o que ensinar, eu sei que elas precisam brincar, se desenvolver, mas eu preciso ensinar alguma coisa. Então, você vai ensinar isso também. Só que, claro, que o ritmo para cada uma dessas crianças vai ser de uma forma. Crianças da educação infantil, essas habilidades preditoras, brincar com os sons das letras, apresentar os sons das letras, trabalhar a consciência fonológica, pode ser dissolvido ao longo de todo o ano letivo, de uma maneira muito tranquila, brincando mesmo com os sons das letras, manipulação do som da letra e tudo mais. Mas crianças do 1º ano precisam ter isso desenvolvido e olha, vou dizer para você, 60 dias com um programa muito bem estruturado você consegue ensinar essas habilidades preditoras. E crianças mais velhas, do 2º ano para cima, vamos combinar que elas já não têm muito tempo a perder e elas precisam aprender a ler e alcançar a fluência e compreensão para conseguir dar conta de todo o conteúdo que elas têm que lidar ao longo do ano. Então, para essas crianças, esses 60 dias, eles podem até ocorrer em menos tempo, desde que você tenha um programa estruturado para fazer isso. E na jornada da pré-alfabetização e da consciência fonológica, nessas 5 aulas, eu vou te mostrar como você pode ter acesso a um programa estruturado, pré-alfabetização, que vai lá trabalhar com as habilidades que preparam a criança para aprender a ler e a escrever do jeito certo. Então, participe comigo da jornada, fica aqui mais uma vez o meu convite. Se neste vídeo a gente já teve conteúdo, você já ficou pensando ali em milhares de coisas que você precisa analisar no seu aluno, avaliar lá dentro da jornada, você vai entender o que você precisa realmente colocar em prática. Vamos participar comigo? Então, aqui na descrição do vídeo, vai lá, faz a sua inscrição e eu te espero na jornada da pré-alfabetização e consciência fonológica.